Bem-vindos ao programa Viva Levemente. Aqui você aprende como ter uma vida leve com paz interior. Eu sou Mariela Barreto, psicóloga clínica, especialista em famílias e processamento de traumas. O episódio de hoje é Ego, a identidade do eu sou. Você sabe o que é ego? Egoísmo? Ególatra? Não. Essas são palavras que derivam do termo ego. Não é o ego. Mas o que é o ego, afinal? Significa, é uma palavra, um termo que significa eu. Simples assim. Eu. É a sua identidade, o seu eu, ou a sua personalidade, que foi formada lá no começo, quando você veio a este mundo. Se você quer entender se lá no começo o seu eu, a sua identidade, o seu ego foi formado seguro, foi construído e se sente seguro ou inseguro agora, a explicação está lá atrás, quando você veio a este mundo. E esse vídeo que explica sobre isso se chama Como se tornar uma pessoa segura de si. Busque esse vídeo porque vai ser importante para você descobrir se seu ego é seguro ou inseguro. Se você se sente uma pessoa insegura de si mesma, provavelmente você tem um ego inseguro, porque ego é a sua identidade, o seu eu. E ele foi construído de uma forma lá nas suas interações, no seu primeiro vínculo com o seu cuidador. Então aquele vídeo é maravilhoso para você entender as bases para ter construído um ego frágil ou seguro. Frágil, inseguro ou seguro, ok? Como é formada a nossa identidade, o ego? Desenvolvido na infância, o ego é formado por crenças, por ideias, pontos de vista, opiniões que sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Estas crenças do ego não surgem do nada. Não. Elas são baseadas em experiências, tá? Tem uma base, tem um registro em todas as experiências vividas até hoje. Então funciona assim, conforme a gente foi lá, desde que a gente veio neste mundo, lá atrás, conforme a gente foi vivendo e passando pelas nossas experiências de vida, a gente foi contando uma história de quem somos nós. A cada experiência, a cada vivência, a cada ouvir algo que nos falaram, a gente conta uma história de quem sou eu, quem é o outro. Se eu sou alguém bom ou ruim, né? Melhor ou pior, malvado, bonzinho, bondoso, egoísta. Uma história de quem eu sou. A cada experiência fui me contando uma história de quem eu sou, quem é o outro é malvado, ou é bonzinho, ou é isso ou é aquilo, e como é o mundo. É um lugar seguro, um lugar inseguro, é horrível, é perfeito, maravilhoso, tudo cor-de-rosa. Como é essa história? Sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo. A gente se conta uma história. Isto é o ego. Então, o ego é um magistral contador de histórias. Quer conhecer o seu ego? Então, preste atenção para os seus pontos de vista, para as suas opiniões, para as suas crenças. Quando você diz, eu acho que fulano é isso, aquilo, isso é uma história do seu ego. É uma história que seu ego conta sobre o fulano. Quando você diz sobre você mesmo, eu sou uma mãe perfeita, uma mãe maravilhosa. É uma história do meu ego sobre mim mesma. Uma história que meu ego me conta sobre mim mesma. Quando eu digo, eu sou uma mãe horrível, é uma história do meu ego. Eu sou desorganizada, é uma história.
O mundo é terrível, é uma história. Os adolescentes não querem nada da vida, é uma história. Mariela, mas... Não, mas isso é verdade. Eu tenho as evidências, tem isso, tem isso. É uma história que seu ego está te contando sobre os adolescentes de hoje em dia. Mas eles não querem nada. É uma história. Mariela, não gostei desse vídeo. Acho que você está muito pedante. É uma história do seu ego sobre este vídeo. É uma história do seu ego sobre mim. Não é a minha realidade, é a sua. Inclusive, é uma história que seu ego está te contando, é uma interpretação da realidade. Não quer dizer que seja, pelo menos não é a realidade completa. Não vou te dizer que você está vivendo numa ilusão, não é. É uma história da realidade, só que um recorte da realidade, tá? Vou fazer assim para entrar no vídeo. A realidade é algo enorme e a gente pega um pedacinho, que é aquilo que eu estou vendo, que é aquilo que eu interpreto segundo as minhas experiências. Lembra que eu falei da onde que vem o ego? As experiências que eu vivi. Ali que eu trago toda a minha bagagem e aí eu interpreto este recorte. Eu acho que os adolescentes não querem nada. É o que você acha. Mas eu tô vendo que é assim. Lá, 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 lá. Dizer que eles não querem é uma história. Não quer dizer que seja assim. Existe uma sequência enorme de fatos. Tá? Uma lógica, um contexto que explica muito bem a lógica dos adolescentes. É uma história. Existe muita coisa que a gente não está vendo, porque não tem como ver mesmo. Não tem, não é sua culpa porque você não está vendo. Eu também não vejo, eu também conto história o tempo inteiro. Só que agora eu sou consciente de que é uma história. É só isso. Não é que agora eu vejo a realidade toda. Não, não consigo ver. E ter consciência de que eu não consigo ver, me acalma. Mas antes não me acalmava, ok? Mas estamos começando. Quer conhecer o seu ego, quer conhecer a história que seu ego conta sobre você mesma, eu acho que é legal começar por ali. Então preste atenção para tudo que você fala depois da palavrinha eu. Eu penso, eu acho, eu sou, principalmente no eu sou, porque esse é o seu ego. O eu sou. O ego é a identidade do eu sou, é a história que eu me conto de mim mesma. Eu sou desorganizada, eu sou boa, eu sou ruim, eu sou tonta, eu sou inocente, não, eu sou inteligentíssima, eu sou perfeita, eu sou muito bonita, é uma história do meu ego. Eu sou feia, é uma história do meu ego. Mas esse é meu ego. E para conhecê-lo, posso começar a prestar atenção nisso que eu estou dizendo sobre mim mesma. Eu sou tal coisa. Eu não sou, eu não consigo, eu não dou conta. Tudo que vem depois da palavra eu é o ego. A história, a interpretação. E a história que seu ego te conta sobre você mesma. Qual é a função do ego? A função básica do ego é nos proteger. Tá? Então, todas essas crenças, todas essas opiniões, no fundo, a base de tudo isso é nos proteger. Por que ele tem tudo isso? Para evitar de alguma forma que a gente, para evitar de qualquer forma, na verdade, que a gente experimente a dor. Tá? Que a gente experimentou alguma vez nas nossas experiências vividas até hoje. Então, o ego nos mantém no mesmo padrão. Mas é um padrão disfuncional? Eles nos mantêm no padrão disfuncional. Mas é muito doído estar aqui. Sim. Mas por que o ego faz isso? Porque ele quer nos proteger. Mas não está nos protegendo. Mas essa é a função do ego, ele acha que está nos protegendo dessa forma.
tá? Veja bem, ó, no mesmo padrão, um padrão disfuncional, se eu estou com alguém num relacionamento que não está me fazendo bem, que não é legal nem pra mim, nem pra outra pessoa, e eu estou ali e eu não consigo sair, por quê? Porque meu ego diz, não, você não dá conta, você não vai sair daqui, não, é aqui já é conhecido, você já conhece essa pessoa, vamos aqui, não, não escuta a Mariela, blá, blá, só fala besteira, ó, não escuta ela, vamos continuar, fica quieta no seu canto, deixa isso pra lá, não ouve essas coisas de negócio de ego, é tudo mentira, tudo capeta, aquilo lá não existe, não escute. É aqui, ó, no conhecido, tá tudo certo, tá, é ruim, a vida é assim, a vida é preto, tá, é cinza, é bicho, a vida é injusta, as pessoas são horríveis, tá? Vamos continuar aqui, nós já conhecemos, ó, nós fizemos tal coisa, a gente sabe que como que vai reagir fulano ou fulana, vai te bater, vai gritar, vai isso, ok? É ruim, mas a gente já sabe, a gente já conhece. Fica quietinha aqui, você não dá conta, aquilo lá é novo, não sabemos, é um mar azul, pode estar cheio de tubarões, não vai pra lá. Não temos controle, não sabemos o que esperar. Fica aqui com os tubarões que você já conhece. É ruim, mas são tubarões conhecidos. Deixa, né? Como é que você vai largar esse tubarão? Fica aqui. Por que é que a gente faz isso? Porque a gente não, porque o ego não se sente bem no desconhecido, no mar azul. Pensa que vai estar lotado de tubarões. E o mar azul está ali, tem muitas possibilidades. Só que eu não sei quais são essas possibilidades. É uma incerteza de como é e o que vem e depois e que mais. Aquilo é uma angústia terrível. O ego precisa do previsível, porque esse previsível gera segurança. Então é muito triste se conformar com aquilo que é ruim, que me faz mal, porque aquilo que é seguro. A sensação não é legal, só que é seguro. Eu conheço, ok? Sofro, me fere, só que é conhecido, é um sofrimento conhecido. Então eu fico aqui. No vídeo Como Ter Confiança em Si Mesmo, explico que uma pessoa insegura, frequentemente ela precisa provar o valor dela. Então, um ego inseguro, que é a mesma coisa, só não utilizei a palavra ego nesse vídeo, eu expliquei bem por cima. Um ego inseguro, tá? Um ego frágil, ele precisa constantemente provar o valor. Então, por exemplo, quando eu te conto algo sobre mim aqui nos vídeos, tá? Do YouTube, que é a internet, que é aberta, o meu ego se sente atacado, o meu ego se sente inseguro, porque eu não sei como as pessoas vão reagir a essa minha história, o que elas vão achar, se elas vão achar ridícula, boba, não deveria contar isso, que, nossa, que feio, olha a palavra que ela usou, meu ego me conta essa história, você não sabe, é incerto, não faça isso, fique rígida, não conte nada, fique no texto, porque você mudou o texto era seguro, não faça isso, né? Eu começo com um texto, daqui a pouco eu já estou em outra coisa, já conto uma história que não estava no meu script, que meu ego permitiu eu escrever. Então veja, meu ego me conta a história de que eu sou uma profissional ruim quando eu faço isso, de que psicólogos não podem fazer isso, psicólogos não podem vestir certa roupa, falar de certa forma, principalmente, tá? Meu ego me diz como eu devo falar, e quando falo rindo muito, meu ego me conta a história de que isso é feio, né? Então você pode falar assim, mas é feio mesmo, Mariela, você não deveria contar, essa é uma história do seu ego sobre mim, tá? Meu valor não está em contar uma história para você, meu valor não está na sua opinião sobre mim, meu valor não está na minha roupa, meu valor não está em sorrir muito, pouco ou nada, meu valor não está na minha forma de falar, se eu erro ou não erro, se eu falo perfeitamente ou não, meu valor não está ali, meu valor é inerente ao meu ser, tá?
E é isso que eu preciso falar pro meu ego constantemente. Porque meu ego me faz ficar ansiosa, me faz errar muitas vezes o vídeo, me faz repetir muitas vezes, está me dizendo que eu não deveria falar agora, está coçando o dedo para apertar o pausa e desliga, não mande, não suba, esse vídeo tá feio, você está vulnerável. Mais uma vez, no vídeo anterior porque eu gravei hoje mesmo, mais cedo, e meu ego não queria que eu falasse isso, mas eu vou falar, tá? Porque não tem nada eu falar isso. Nesse vídeo que eu acabei de falar, que é como ter confiança em si mesmo, eu explico, tá? Eu dou exemplos sobre isso aqui que eu tô falando agora, tá bom? Eu dou um pouquinho mais de exemplos, porque eu soltei um pouquinho mais, tá? Me soltei um pouquinho mais, então acabo esquecendo muitas coisas, porque eu fico, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Então meu ego fica ali o tempo todo. Muitas vezes eu preciso começar a conversar internamente para poder começar um vídeo e ele fluir melhor, de forma autêntica, deixando o meu eu autêntico sair, deixando o meu eu autêntico à vontade e poder te mostrar, sabe, a pessoa quem eu sou, né? A realidade. O meu eu autêntico, ele não é horrível, não é, ele é seguro, maravilhoso, bom, né? Não é perfeito, claro que não. Então, é poder acalmar. Então, eu vou te explicar daqui a pouco como conversar com o nosso ego, como acalmar o nosso ego. Então, nesse vídeo eu explico sobre isso, só não falo a palavra ego, se não me engano, mas eu explico o passo 1 e o passo 2, né? Ouvir a história. Eu posso repetir aqui um pouco para você, mas eu gostaria muito que você ouvisse, que você assistisse esse vídeo para complementar esse daqui, tá? Se você já assistiu, então ótimo, tá bom? Para quem não assistiu ainda, eu vou falar como ir abaixando essa ansiedade e a gente poder abrir o espaço para o desconhecido, para que meu ego possa, né, se acalmar e meu eu autêntico possa surgir. Então, o passo 1, né, o primeiro de tudo, é poder ouvir, né, poder conhecer a reação que você teve do seu ego, escrever. Eu digo ali no vídeo, escreva, isso me ajuda muito. Aconteceu tal coisa, eu me senti assim, eu penso isso, eu penso aquilo, sabe? Tudo que eu penso, que é as histórias do meu ego me contando, tudo que eu sinto, que é a história do meu ego sobre o que eu sinto, sobre quem eu sou, então eu sou isso, então eu sou aquilo, eu vou escrevendo, tá? Às vezes é até difícil escrever, porque meu ego me conta a história que se eu escrever alguém vai olhar isso, vai ser muito feio, né? Então também é difícil escrever. E depois que eu escrevi, eu vou reescrever, contar outra história, porque já chega dessa história ego, né? Eu acabo não tendo a vida, nem construindo, nem tendo coragem de construir a vida que eu desejo, uma vida de paz, de sucesso, de abundância, de plenitude, porque meu ego me conta muita história terrível, de tubarões, de assombrações, de coisas horríveis, de coisas sobre mim que eu não vou conseguir nunca aquilo. Certo? Então, reescreva a história, diga, não, eu contei a história de que eu sou insuficiente, que eu não sou inteligente, que eu não estou sendo uma boa profissional. Só que isso é uma história, eu sou suficiente sim. Se eu errei aqui, eu vou aprender com o meu erro, estudar aqui, tentar de novo, vou fazer isso aqui diferente. Também tem um vídeo de como lidar com a culpa, que tem a ver com erro, ok? Tudo tem a ver com ego, porque o ego é a nossa identidade. Reescreva a história. É dessa forma que você vai curar o seu ego. Então, não é passo 1, passo 2, pronto. Escrevi, pronto, meu ego está curado. Obviamente que não. Seu ego vem contando histórias há anos, desde que você nasceu. Desde que você estava na barriga da sua mãe. Ele já estava ali registrando, tudo registrando para te contar as histórias.
Então, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, que seu ego vai dizer assim, ah, tá bom, eu autêntico, pode sair, não tem tubarão, não, né? Não, é um processo, você precisa voltar e escreva de novo. Se você está num lugar onde você não pode escrever, fale internamente com você mesmo. Eu falei algo legal também nesse vídeo sobre segurança em si mesmo, sobre colocar um nome. Meu ego chama Judy. Era isso que eu contei isso e meu ego estava falando que era para eu apagar porque isso ficou muito mal e pega muito mal para uma profissional. Só que não vou apagar, não importa o que seu ego fale sobre isso. Isso não me define. Meu valor está seguro. Eu estou segura. Meu valor é inerente ao meu ser. Eu desejo uma vida leve, com paz interior, com um ego seguro e curado. E até o próximo episódio.